Procure apresentar a Deus aprovado. Capítulo 1. A importância da vocação religiosa e do serviço dedicado à comunidade. 1.1 Valorização dos indivíduos que se dedicam ao trabalho espiritual. A vocação religiosa é uma jornada de autodescoberta e de entrega ao serviço do outro. Aqueles que dedicam suas vidas a essa missão são, em muitos aspectos, pilares de suas comunidades. Seus esforços, que muitas vezes passam despercebidos, promovem paz, esperança e renovação espiritual. O trabalho espiritual, mais do que uma simples ocupação, é uma prática contínua de amor ao próximo, de solidariedade e de empatia. Esses obreiros espirituais enfrentam desafios diários, mas encontram força em sua fé e no compromisso com o divino. Sua presença é essencial, especialmente em momentos de crise, onde o apoio emocional e espiritual é vital. Esse compromisso é um exemplo de vida, lembrando-nos da importância de valorizar e apoiar aqueles que se dedicam a essa vocação. 1.2 Reflexão sobre a influência positiva dos obreiros religiosos em suas comunidades. A presença de obreiros religiosos nas comunidades vai muito além dos muros de templos ou igrejas. São eles que frequentemente se tornam o elo entre indivíduos em necessidade e o apoio espiritual e prático. Ao visitarem lares, escolas, hospitais e instituições de acolhimento, esses obreiros levam consigo uma mensagem de esperança e apoio. Eles agem como mentores, ouvintes e guias, mostrando aos outros que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe um caminho de luz. A influência desses líderes comunitários não se restringe à orientação espiritual. Eles inspiram ações práticas e solidárias, unindo as pessoas em torno de valores comuns de amor, compaixão e ajuda mútua. Com isso, os obreiros religiosos criam pontes entre os membros da comunidade, fortalecendo laços e promovendo uma sociedade mais acolhedora e solidária. 1.3 O papel da vocação religiosa na construção de uma sociedade melhor. A vocação religiosa, ao promover valores éticos e espirituais, desempenha um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Ao incentivar a prática do amor ao próximo, da empatia e do perdão, os obreiros religiosos ajudam a moldar uma comunidade mais tolerante e inclusiva. Em um mundo cada vez mais voltado para o individualismo, a vocação religiosa reorienta o foco para o coletivo, incentivando a colaboração e o cuidado com o outro. A vocação religiosa, dessa forma, é um chamado a todos aqueles que acreditam em um mundo mais justo. Ela convida não apenas os obreiros espirituais, mas todos os membros da sociedade a refletirem sobre seu papel e responsabilidade na promoção do bem comum. Esse ideal de serviço é um lembrete de que uma sociedade melhor é construída a partir de pequenos atos de amor, e que a verdadeira vocação transcende o indivíduo, espalhando luz e esperança para todos ao seu redor. Essas 3 sessões introduzem o leitor ao valor do trabalho dos obreiros religiosos, destacando a importância da vocação como uma força positiva na sociedade. Posso continuar desenvolvendo outros capítulos nesse mesmo estilo, ou, se preferir, podemos refinar as ideias aqui apresentadas. Vamos avançar para o capítulo 2, que destaca histórias inspiradoras de obreiros religiosos, explorando suas experiências e desafios na prática da vocação. Essa sessão visa aprofundar a conexão do leitor com o tema, por meio de relatos que exemplificam a dedicação e a perseverança desses indivíduos. Capítulo 2 – Histórias inspiradoras de obreiros religiosos. 2.1 Experiências, desafios e conquistas compartilhadas pelos obreiros religiosos. O caminho de um obreiro religioso é repleto de desafios e, ao mesmo tempo, de conquistas espirituais profundas. Em cada comunidade, há histórias de superação e dedicação que revelam o impacto positivo desse trabalho. A experiência de responder ao chamado divino é única para cada obreiro, pois envolve não apenas um compromisso com a fé, mas também com a transformação pessoal e o crescimento contínuo.
Esses obreiros frequentemente enfrentam obstáculos como a falta de recursos, incompreensão por parte de alguns e até resistência. No entanto, sua determinação e fé inabalável lhes permitem perseverar. Cada desafio enfrentado fortalece seu propósito e sua missão, transformando dificuldades em oportunidades para demonstrar compaixão e altruísmo. Suas conquistas não são medidas apenas por resultados visíveis, mas pelo impacto emocional e espiritual nas vidas que tocam. 2.2 Demonstração de como atender ao chamado divino com amor, compaixão e determinação. O chamado divino é algo que inspira muitos a se dedicarem à vida religiosa, mas a prática desse chamado requer mais do que palavras, requer uma ação concreta e constante. Atender ao chamado divino com amor significa estar presente para aqueles que precisam, seja por meio de um gesto de apoio ou da palavra certa em momentos de desespero. O amor, a compaixão e a determinação são qualidades indispensáveis que guiam esses obreiros em sua missão diária. Esses valores são expressos em atitudes cotidianas: ouvir com paciência, oferecer uma palavra de conforto e agir com humildade. A compaixão transforma suas vidas, permitindo-lhes enxergar o sofrimento do próximo como se fosse seu próprio, e a determinação os mantém firmes em sua missão, mesmo quando as recompensas não são imediatas ou visíveis. São exemplos de que o verdadeiro sentido do chamado está na dedicação ao bem-estar do outro, sem esperar reconhecimento, mas buscando benefício coletivo. 2.3 A importância da perseverança na jornada espiritual. A perseverança é um valor central na jornada espiritual de qualquer obreiro religioso. Ao longo de suas vidas, eles enfrentam dificuldades que, muitas vezes, testam sua fé e determinação. Esse caminho não é fácil, e há momentos de desânimo e dúvida. No entanto, é precisamente nesses momentos que a fé é renovada e fortalecida. A perseverança permite que esses obreiros encontrem forças para seguir em frente, confiando que cada dificuldade enfrentada serve a um propósito maior. A jornada espiritual, assim como a vida, é feita de altos e baixos. Cada obstáculo superado reforça a resiliência e a capacidade de adaptação dos obreiros, demonstrando que a vocação religiosa é um compromisso contínuo, tanto com a comunidade quanto consigo mesmos. Por meio de exemplos de perseverança, esses indivíduos mostram que a fé e a dedicação podem transformar a realidade, não apenas deles, mas de todos ao seu redor. Capítulo 3 Reflexões sobre o serviço voluntário, solidariedade e amor ao próximo no contexto religioso. 3. Importância do serviço voluntário na prática da fé religiosa. O serviço voluntário é uma expressão prática da fé, onde a espiritualidade se transforma em ação. Para os obreiros religiosos, servir é mais que uma escolha, é um chamado divino. Através do serviço voluntário, eles tornam tangível o amor ao próximo, demonstrando que a fé vai além das palavras e se manifesta na dedicação aos outros. Cada ato de voluntariado fortalece a comunidade, promove a dignidade e cria laços de união. Ponto 2 Solidariedade como um valor essencial no contexto religioso. Solidariedade é um dos pilares que sustentam a prática religiosa e comunitária. Ela representa o compromisso com o bem-estar do próximo e o entendimento de que somos todos parte de uma mesma família humana. Para os obreiros religiosos, a solidariedade é uma força que transforma, incentivando cada indivíduo a se sentir responsável pelo outro. Na prática da vocação religiosa, a solidariedade promove a justiça social e a igualdade. 3.3 O amor ao próximo como base para a transformação da sociedade. O amor ao próximo é um princípio universal presente em muitas tradições religiosas. Para os obreiros religiosos, ele é o fundamento de sua vocação. Uma força poderosa capaz de mudar a realidade de comunidades inteiras. Esse amor, expresso em atos simples e cotidianos, tem o potencial de transformar
pois ensina o valor da empatia, do respeito e da compaixão, plantando as sementes de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Capítulo 4. Narrativas tocantes de obreiros que dedicam suas vidas ao serviço espiritual. 4.1 Superando obstáculos por meio da fé inabalável. Obreiros religiosos enfrentam dificuldades ao longo de suas jornadas, mas a fé que os guia serve como uma âncora que os mantém firmes. Essa fé inabalável é o que os permite ultrapassar desafios, grandes ou pequenos, e continuar servindo a comunidade. Histórias de superação mostram que a fé é uma força poderosa e um apoio essencial em tempos de incerteza. 4.2 Transformando realidades através do serviço espiritual. Obreiros religiosos atuam como agentes de transformação, tocando a vida das pessoas com compaixão e amor. Ao se dedicarem à missão de servir, eles criam mudanças positivas ao seu redor, ajudando famílias, acolhendo os desamparados e promovendo a paz. Esses relatos mostram que a verdadeira transformação vem do trabalho conjunto e do empenho em servir o próximo. 4.3 A importância da humildade na prática da vocação religiosa. A humildade é uma qualidade essencial para quem serve ao próximo. Para os obreiros religiosos, essa virtude permite que o serviço seja feito sem ego e sem vaidade, concentrando-se nas necessidades dos outros. A humildade lembra aos obreiros que seu papel é ser um instrumento do bem, focando no valor da ajuda sincera e altruísta. Capítulo 5. O significado da vocação religiosa na sociedade atual. 5.1 Compreensão do significado profundo da vocação religiosa. A vocação religiosa é, em sua essência, um compromisso com valores espirituais que vão além do próprio ser. Em uma sociedade que enfrenta grandes desafios éticos e morais, o chamado à vocação religiosa representa a busca por um propósito maior e um desejo de viver de acordo com princípios eternos. Para muitos, essa vocação traz sentido e direção em um mundo incerto. 5.2 O impacto positivo da vocação religiosa na sociedade contemporânea. A vocação religiosa possui um papel crucial na sociedade atual, onde crises de valores se tornam cada vez mais frequentes. Ao guiar suas ações pelos princípios de amor, respeito e justiça, os obreiros religiosos influenciam positivamente suas comunidades e incentivam os outros a agir com generosidade e compaixão. Sua atuação serve como um exemplo de como a fé pode inspirar mudanças sociais. 5.3 A importância da vocação religiosa na construção de uma sociedade mais justa. A vocação religiosa não é apenas uma busca individual. É um meio de construir uma sociedade mais justa e equilibrada. Os valores promovidos por essa vocação, amor, compaixão e solidariedade, incentivam as pessoas a trabalharem juntas por um mundo mais harmonioso, onde a dignidade e o bem-estar de todos são respeitados. Capítulo 6. Histórias edificantes de obreiros que brilham. 6.1 Inspiração através das histórias de dedicação, generosidade e fé inabalável. Cada obreiro religioso carrega uma história de superação e dedicação. Suas experiências servem de inspiração para todos, pois mostram que, com fé e perseverança, é possível alcançar conquistas e transformar vidas. Essas histórias são faróis de esperança, que iluminam os caminhos daqueles que buscam sentido e propósito. 6.2 Mensagens inspiradoras para renovar a fé e encontrar propósito na vida. As mensagens deixadas pelos obreiros religiosos trazem ensinamentos valiosos, que incentivam a busca pela paz interior e o serviço ao próximo. Essas lições, carregadas de sabedoria e humildade, mostram que a verdadeira fé está na ação, e que o propósito é encontrado na dedicação à construção de um mundo melhor. 6.3 A importância da gratidão na prática da vocação religiosa. A gratidão é uma prática fundamental na jornada espiritual. Para os obreiros religiosos, reconhecer as bênçãos recebidas é um passo essencial para manter a fé e continuar servindo com humildade e alegria. A gratidão permite que esses obreiros se concentrem nas bênçãos que têm, incentivando a prática de uma vida plena e dedicada ao bem-estar do outro.
Capítulo 7. O poder transformador do amor ao próximo. 7.1 A importância do amor ao próximo como força motriz de mudança. O amor ao próximo é o alicerce de uma sociedade justa e pacífica. Para os obreiros religiosos, ele é a força que os impulsiona a se dedicar ao bem dos outros, promovendo a paz e a empatia. É através do amor incondicional que se gera transformação social, criando uma corrente de bondade e solidariedade. 7.2 Exemplos de como o amor ao próximo pode fazer a diferença no mundo. Há inúmeras histórias de pessoas cujas vidas foram transformadas pelo amor ao próximo. Obreiros religiosos atuam como fontes de apoio e encorajamento, dando esperança àqueles que estão em desespero. Esses exemplos inspiram os leitores a refletirem sobre o impacto positivo que o amor pode ter no mundo. 7.3 A importância da empatia na prática da vocação religiosa. A empatia permite que os obreiros religiosos compreendam profundamente as dores e desafios dos outros, promovendo um ambiente de acolhimento e compreensão. Através da empatia, eles são capazes de oferecer o apoio necessário a quem precisa, criando conexões que fortalecem a comunidade e inspiram ações de compaixão. Capítulo 8. A dedicação, generosidade e fé inabalável dos obreiros religiosos. 8.1 Como a dedicação dos obreiros religiosos ilumina caminhos. A dedicação dos obreiros religiosos é uma força constante, que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos ou em dificuldade. Sua presença traz conforto e segurança, inspirando confiança em um futuro melhor. A dedicação, alimentada pela fé, é um testemunho poderoso de que o amor ao próximo é capaz de transformar vidas. 8.2 A generosidade como um valor fundamental na prática da vocação religiosa. A generosidade é uma característica central na vida dos obreiros religiosos. Ela representa a disposição de dar sem esperar retorno, de compartilhar o que se tem e de servir com o coração aberto. Essa generosidade fortalece a comunidade, incentivando todos a fazerem sua parte para o bem comum. 8.3 A importância da disciplina na prática da vocação religiosa. A disciplina é o alicerce que sustenta a prática religiosa diária, pois é o que permite que os obreiros mantenham o foco e a perseverança em sua missão. Através da disciplina, eles se dedicam à oração, ao estudo espiritual e ao serviço, mantendo-se firmes em seu propósito de servir e promover o bem. 13.1 Recapitulação das principais ideias apresentadas no livro. Este capítulo final recapitula as lições e as inspirações oferecidas ao longo do livro, reforçando a importância dos obreiros religiosos como exemplos vivos de fé e dedicação. 15.2 Encorajamento para buscar a renovação da fé e o propósito de vida através do amor ao próximo. Incentiva-se o leitor a adotar esses valores, promovendo o amor ao próximo e a prática da fé na vida cotidiana. 13.3 A importância da gratidão na prática da vocação religiosa. A gratidão é reafirmada como uma virtude essencial, que nos ajuda a encontrar alegria e propósito. Ela transforma a prática da fé, renovando o compromisso de servir e amar o próximo. Capítulo 9 Do impacto dos obreiros religiosos no mundo ao nosso redor. 9.1 Como os obreiros religiosos fazem a diferença em suas comunidades. Os obreiros religiosos são verdadeiros agentes de mudança em suas comunidades. Suas ações criam um efeito em cadeia, onde pequenas atitudes transformam vidas, fortalecem laços e despertam esperança. O trabalho deles envolve desde o apoio emocional até a assistência em questões práticas, como ajuda financeira ou orientações sociais, o que impacta diretamente a vida de muitos, especialmente daqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade. Ao construir laços de confiança e união entre os membros da comunidade, esses obreiros contribuem para a paz e a harmonia coletiva. Eles não apenas ajudam nos momentos de dificuldade, mas também celebram as vitórias de cada um,
criando um senso de pertencimento e solidariedade. 9.2 O papel dos obreiros religiosos na construção de um mundo melhor. Os obreiros religiosos servem como pontes entre as necessidades das pessoas e as soluções possíveis, inspirando-as a buscar por uma sociedade mais justa. Com um foco no bem comum e guiados por valores espirituais, eles se dedicam a causas sociais, defendem os direitos humanos e promovem a justiça. Ao longo de suas jornadas, mostram que uma sociedade mais equitativa é possível e que pequenas ações diárias podem gerar grandes mudanças. 9.3 A importância da colaboração na prática da vocação religiosa. A vocação religiosa muitas vezes envolve o trabalho conjunto com outros líderes, organizações e indivíduos. A colaboração é essencial para enfrentar desafios complexos e potencializar o alcance das ações comunitárias. Por meio de parcerias, os obreiros religiosos ampliam o impacto de seu trabalho, trazendo diferentes perspectivas e experiências. Essa colaboração é uma lição de humildade e respeito pelas habilidades e recursos que outros trazem à missão comum. Capítulo 10 Renovando a fé através das histórias apresentadas neste livro. 10.1 Como as histórias de obreiros religiosos podem tocar os corações dos leitores. As histórias dos obreiros religiosos narradas ao longo deste livro possuem o poder de despertar uma reflexão profunda sobre o valor da fé, do amor e do serviço. Cada relato oferece ao leitor uma oportunidade de se reconectar com sua própria espiritualidade, inspirando um olhar mais compassivo e esperançoso sobre a vida e os desafios que ela apresenta. 10.2 Encontrando propósito e significado através da reflexão sobre as narrativas apresentadas. Para muitos, as histórias de dedicação e superação dos obreiros religiosos revelam que o propósito de vida está em servir e amar ao próximo. Ao refletir sobre essas narrativas, o leitor é convidado a buscar o sentido de sua própria jornada, valorizando as pequenas atitudes que podem transformar realidades e trazer paz e esperança. 10.3 A importância da reflexão na prática da vocação religiosa. A vocação religiosa é uma prática de constante reflexão e autoavaliação. Ao final deste livro, o leitor é encorajado a refletir sobre os valores e as práticas que fazem parte de sua vida. A reflexão permite uma conexão mais profunda com os ensinamentos compartilhados e promove uma renovação da fé e do compromisso com o bem-estar do outro. Capítulo 11 Descobrindo o chamado divino e seu impacto na vida pessoal. 11.1 Reflexões sobre o chamado divino e sua importância na jornada pessoal. O chamado divino é, para muitos, o primeiro passo de uma jornada de autodescoberta e entrega. Para aqueles que respondem a esse chamado, a vida ganha um novo sentido, guiado pela busca de servir a um propósito maior. A prática religiosa ajuda a compreender o significado desse chamado, que se revela na fé e na vontade de contribuir para o bem comum. 11.2 Como seguir o chamado divino pode trazer transformação e realização pessoal. Seguir o chamado divino é uma experiência transformadora, pois alinha a vida ao desejo de servir e amar. A realização pessoal surge quando as ações refletem os valores espirituais, promovendo a paz e a satisfação interna. Para muitos obreiros, esse caminho os leva a viver uma vida plena, onde a felicidade é encontrada na entrega e no serviço ao próximo. 11.3 A importância da oração na prática da vocação religiosa. A oração é um instrumento de conexão com o divino e um guia na jornada espiritual. Para os obreiros religiosos, ela é fonte de fortalecimento, oferecendo consolo e renovando a fé. A prática da oração permite que esses indivíduos reflitam sobre suas ações,
Busquem orientação e encontrem serenidade em meio às dificuldades, mantendo-se firmes em seu propósito. Capítulo 12 – Iluminando caminhos através da dedicação, generosidade e fé inabalável. 12.1 A importância da dedicação, generosidade e fé na jornada espiritual. Dedicação, generosidade e fé inabalável são os pilares que sustentam a prática da vocação religiosa. Esses valores guiam as ações dos obreiros e os ajudam a enfrentar desafios. A dedicação reflete o compromisso com o outro, a generosidade, a disposição para dar sem esperar retorno, e a fé, o combustível que mantém a jornada em direção ao bem comum. 12.2 Como esses valores podem iluminar caminhos e fazer a diferença no mundo. Quando vividos intensamente, esses valores não apenas transformam a vida dos obreiros, mas também inspiram todos à sua volta. São faróis de esperança em um mundo que muitas vezes carece de compaixão e compreensão. Ao viverem esses valores, os obreiros iluminam o caminho para uma vida mais significativa, onde cada ação é uma oportunidade de fazer a diferença. 12.3 A importância da perseverança na prática da vocação religiosa. A perseverança é essencial para sustentar a prática religiosa e o compromisso com o próximo. Manter-se firme em sua vocação, mesmo diante das dificuldades, é um testemunho de fé e resiliência. Para os obreiros religiosos, a perseverança representa o compromisso contínuo com a missão, lembrando que cada esforço, por menor que seja, contribui para um mundo melhor. Capítulo 13 – Conclusão. 13.1 Recapitulação das principais ideias apresentadas no livro. Neste capítulo de conclusão, faz-se uma recapitulação das ideias essenciais discutidas ao longo do livro. Cada capítulo, cada história e cada reflexão são uma peça do quebra-cabeça que representa a importância da vocação religiosa como um pilar de transformação pessoal e social. 13.2 Encorajamento para buscar a renovação da fé e o propósito de vida através do amor ao próximo. O amor ao próximo é a essência da vocação religiosa, e o leitor é incentivado a aplicar esse valor em sua própria vida. A prática do amor ao próximo não se limita aos obreiros religiosos, ela é acessível a todos e pode ser expressa em pequenos atos de bondade e empatia. Renovar a fé e buscar um propósito de vida estão ao alcance de todos que desejam fazer do mundo um lugar mais acolhedor e justo. Ao longo deste livro, exploramos a profundidade e o impacto da vocação religiosa e do serviço ao próximo. Em cada capítulo, tivemos a oportunidade de conhecer histórias de obreiros religiosos que, com humildade e dedicação, moldam suas comunidades e inspiram aqueles ao seu redor. Através do amor, da compaixão, da generosidade e da fé inabalável, esses indivíduos demonstram que a espiritualidade verdadeira vai além das palavras. Ela é vivida e praticada em atos concretos que promovem o bem comum. A vocação religiosa não é apenas uma escolha de vida. É um chamado para servir e amar. É um compromisso com um propósito maior, onde a satisfação pessoal se encontra no bem-estar do outro. Onde a alegria surge ao ver a esperança renascer no coração daqueles que mais precisam. Este livro nos lembra que todos temos um papel a desempenhar, seja como obreiros religiosos ou como membros da comunidade, no trabalho por um mundo mais justo e compassivo. A renovação da fé e a busca pelo propósito. Este livro encoraja o leitor a refletir sobre sua própria jornada espiritual e a considerar como pode incorporar esses valores em seu dia a dia. A vocação religiosa nos ensina que a verdadeira felicidade está no serviço ao próximo e que, ao buscar o bem comum, encontramos também nosso propósito e paz interior. As histórias e ensinamentos aqui apresentados são um convite para renovar a fé, redescobrir o poder transformador do amor ao próximo e abraçar uma vida com mais significado.
a prática da gratidão e o compromisso com o próximo. A gratidão é o último valor essencial que nos guia. Reconhecer e agradecer as bênçãos em nossas vidas nos ajuda a enxergar as oportunidades de servir e nos incentiva a compartilhar o que temos com os outros. Gratidão gera um ciclo de generosidade, onde a vida espiritual se fortalece e se multiplica. Esse exercício diário nos lembra que cada gesto, por mais simples que seja, pode iluminar o caminho de alguém. Encerramento. À medida que concluímos esta jornada de reflexão, somos convidados a aplicar as lições aprendidas. O amor ao próximo, a solidariedade, a humildade e a fé não são conceitos distantes, mas valores acessíveis que, quando colocados em prática, tornam o mundo um lugar mais compassivo. Cada um de nós tem a capacidade de transformar sua realidade e, ao mesmo tempo, impactar a vida dos outros de maneira positiva. Que este livro possa ser um guia, uma fonte de inspiração e um lembrete constante de que a vocação espiritual, seja ela vivida como obreiro religioso ou como cidadão de fé, é a chave para construir uma sociedade mais justa, harmoniosa e cheia de amor. Que encontremos, em cada dia, novas oportunidades para servir, amar e transformar o mundo ao nosso redor.